Um ano e meio depois, despertei para descobrir que era mesmo bom demais para ser verdade. É verdade que meus seminários haviam se tornado maiores, mas agora eu passava quase 270 dias por ano viajando. Minha eficácia e meu impacto haviam aumentado. Ajudava mais pessoas do que em qualquer outra ocasião anterior. Mas, subitamente fui informado de que devia $758 mil, depois de ter dado mais do que jamais tivera em toda a minha vida. Como era possível? Bem, a administração é tudo, tanto nas empresas como em nossas vidas. E era evidente que eu não tinha os administradores certos. Pior ainda, o Sr. Smith, ao longo daqueles 18 meses, se apropriara mais de $250 milhão de nossos cofres. Tinha uma nova casa, um carro novo, e eu presumira que comprara tudo graças às suas outras atividades profissionais. Puxa, foi uma surpresa e tanto. Dizer que fiquei furioso ou arrasado por essa experiência seria, sem dúvida, usar o vocabulário transformacional para reduzir a intensidade de meus sentimentos. As metáforas que usei na ocasião foram coisas como: eu me senti apunhalado pelas costas e ele tentou assassinar meu primogênito. O que acha disso como intensidade emocional? Contudo, o que mais me deixou perplexo foi o fato de meu executivo honesto ter testemunhado tudo aquilo, sem me alertar para o que estava acontecendo, pois ele sabia de tudo o que ocorria. Foi nessa ocasião que comecei a compreender que as pessoas não apenas procuravam o prazer, mas também se afastam da dor. Meu executivo honesto tentara me dizer que estava preocupado com o seu colega. Procurara-me logo depois que eu passara 3 meses consecutivos em viagem. No meu primeiro dia em casa, visitara-me para dizer que tinha dúvidas sobre a integridade do Sr. Smith. Fiquei preocupada no mesmo instante e perguntei por quê. Ele respondeu: quando nos mudamos para o novo escritório, ele fez questão de ficar com a sala maior. Era tão mesquinho que fiquei irritado e disse antes de interromper abruptamente a reunião: foi você que o indicou para o cargo. Portanto, cuide dele pessoalmente. Eu deveria ter compreendido naquele dia que causara dor a esse homem quando ele tentava me transmitir uma informação. Em meu estado de exaustão e estresse, não fui capaz de avaliar o significado mais profundo do que vinha acontecendo. Como se isso já não fosse bastante ruim, meu executivo honesto tornou a me procurar para dar um retorno similar. Declarei que ele não estava sendo totalmente honesto ao falar comigo, em vez de conversar com o Sr. Smith. Fui até a sala do outro diretor e comuniquei. Ele me disse isso e aquilo a seu respeito. Vocês dois resolvam isso. Pode imaginar a dor que ele obteve do Sr. Smith? Recordando a experiência agora, posso compreender claramente por que ele não me contou toda a verdade. Dizer a verdade, que indicara a alguém que desviara mais de $250 milhão da companhia, parecia-lhe, a curto prazo, ser mais doloroso do que simplesmente adiar e tentar encontrar algum outro meio de lidar com o problema mais tarde. Na verdade, ao recordar todas as dificuldades que sempre tive com esse executivo, invariavelmente se reduziam a ocasiões em que ele não fazia as coisas que precisava fazer apenas porque queria evitar o sentimento de confrontação. Essa era a dor suprema para ele. Embora a honestidade fosse importante, evitar a confrontação era ainda mais importante. Por isso nada me comunicou e racionalizou que estava sendo honesto, porque eu nunca lhe perguntei se o Sr. Smith desviava o dinheiro da empresa. Se eu tivesse indagado, ele responderia. Por mais furioso que a situação me deixasse, e por mais dolorosa em termos financeiros e emocionais,
proporcionou-me uma das mais valiosas lições da minha vida, porque me ofereceu uma das peças finais no quebra-cabeça para a compreensão do comportamento humano. Compreender essas duas forças gêmeas de dor e prazer ajudou-me não apenas a exercer uma influência positiva sobre mim mesmo e minha família, mas também sobre pessoas no mundo inteiro com maior precisão. Valores repelentes. Devemos lembrar, portanto, que em qualquer momento em que tomamos uma decisão sobre o que fazemos, o cérebro primeiro avalia se essa ação pode levar a estados de prazer ou dor. O cérebro está sempre passando as alternativas, a fim de determinar o impacto baseado em sua hierarquia de valores. Se, por exemplo, eu lhe pedisse para saltar de paraquedas em queda livre, e a emoção número 1 que você tenta evitar a qualquer custo é o senso de medo, então é óbvio que você não fará essa ação, não é mesmo? Se, no entanto, o número 1 que você quer evitar a qualquer custo é um sentimento de rejeição, e acha que eu posso rejeitá-lo se não me atender, você pode tomar a decisão de pular do avião, apesar do seu medo. Os níveis relativos de dor que associamos a certas emoções afetarão todas as nossas decisões. Quais são algumas das emoções que você acha mais importante evitar numa base sistemática? Muitas vezes, quando faço essa pergunta às pessoas nos seminários, a lista apresentada é mais ou menos a seguinte: rejeição, raiva, frustração, solidão, depressão, fracasso, humilhação, culpa. Seria justo dizer que todas essas emoções são estados que você gostaria de evitar ter de sentir? Claro, porque são dolorosos. Não seria verdade dizer também que pode querer evitar todas essas emoções, mas algumas são mais dolorosas para você do que outras? Que você possui também uma hierarquia de valores repelentes? Que valor na lista anterior seria o que mais evitaria ter de sentir? Rejeição, depressão ou humilhação? A resposta a essa pergunta determinará seu comportamento praticamente em qualquer ambiente. Faça uma pausa antes de continuar. Escreva sua lista nas linhas em branco, começando pelos estados que mais tentará evitar, ao menos. Espero que possamos fazer uma universidade de que nosso time de futebol americano se orgulhe. Universidade de Oklahoma. O que lhe diz um exame de sua lista? Se, por exemplo, você põe no topo da lista que a emoção que mais deseja evitar é a humilhação, pode perceber como evita sistematicamente ingressar em situações que poderia ser julgado com mais rigor? Se a solidão é a emoção que deseja evitar acima de tudo, isso pode levá-lo a se tornar uma pessoa protetora, projetando-se para os outros e tentando ser generoso numa base regular, a fim de que queiram sua companhia e se encontre sempre cercado por muitos amigos agradecidos. A fonte da autossabotagem: conflitos de valores. Agora, vamos examinar a dinâmica criada por sua hierarquia de valores. Se você selecionou o sucesso, por exemplo, como seu primeiro valor atraente e a rejeição como principal valor repelente, percebe alguns possíveis desafios que essa hierarquia pode criar em sua vida? Posso lhe garantir que uma pessoa que tenta alcançar o prazer do sucesso sem jamais a dor da rejeição nunca terá êxito a longo prazo. Na verdade, essa pessoa vai sabotar a si mesma antes de ser bem-sucedida em grande escala. Como posso fazer tal alegação? Lembre-se do princípio organizacional básico de que falamos aqui com tanta frequência. As pessoas farão mais para evitar a dor do que para alcançar o prazer. Se você quer realmente ter sucesso ao nível mais alto, não deve estar disposto a arriscar a rejeição?
não deve estar disposto a experimentá-la? Não é verdade que, mesmo que você seja honesto e sincero e dê tudo aos outros todos os dias, ainda assim há pessoas que interpretam de forma errada suas ações e o julgam sem jamais tê-lo conhecido pessoalmente? Quer você seja um escritor, um cantor, um orador, quer um executivo, o potencial de rejeição sempre existe.